Boa noite. Boa noite. No Vaticano, Francisco cita violência que se repete de outras formas da história. Na primeira catequese do ano, o Papa alerta sobre o drama do trabalho infantil. No Rio de Janeiro, paróquia se organiza para a festa em homenagem a São Sebastião. Procedimento sem o consentimento dos pais. Governo publica resolução do CONANDA em favor do aborto. Saúde pública. Casos de febre amarela em macacos no interior de São Paulo aumentam a preocupação com a doença. Estados e municípios divulgam reajustes e formas de pagamento para os principais impostos. Museu Catavento, em São Paulo, tem programação de férias gratuita para a criançada. Em Minas Gerais, experiências circenses e show de mágicas no Museu dos Brinquedos. Acampamento de oração. Confira os preparativos para a edição 2025 do Revolução Jesus. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. Na primeira audiência geral do ano novo, ainda no espírito do tempo do Natal, o Papa Francisco dedicou a catequese de hoje, assim como a da próxima semana, às crianças. O Papa Francisco iniciou a catequese com um alerta, a necessidade de refletirmos em particular sobre o flagelo do trabalho infantil. Hoje sappiamo volgere lo sguardo verso Marte ou verso mondi virtuali. Na verdade, hoje sabemos voltar o nosso olhar para Marte ou para os mundos virtuais, mas temos dificuldade em olhar nos olhos de uma criança que foi deixada à margem e que é explorada e abusada. E que viene sfruttato e abusato. Francisco afirmou que o século da inteligência artificial cria existências multiplanetárias, mas não olha a praga da infância humilhada, explorada e mortalmente ferida. Como discípulos de Jesus, disse o pontífice, não podemos permitir que as crianças sejam negligenciadas ou abusadas. O Papa alertou que em todas as partes do planeta existem crianças exploradas por uma economia que não respeita a vida e queima o maior depósito de esperança e o amor. Para o Santo Padre, as crianças ocupam um lugar especial no coração do Senhor e qualquer pessoa que faça mal a uma delas terá de prestar contas. Chiediamo al Signore che ci apra la mente e il cuore. Peçamos ao Senhor que abra as nossas mentes e corações ao cuidado e à ternura e que todos os meninos e meninas do mundo possam crescer em idade, em sabedoria e em graça, recebendo e dando amor, convidou Francisco. Ao final, o Papa renovou seu apelo de paz e clamou pelo fim da guerra. A apresentação do Circo África marcou o final da audiência. Il circo ci fa ridere come dei bambini. O circo nos faz sorrir como crianças. Os circenses têm esta missão de fazer rir e de fazer coisas boas. Meu agradecimento a vocês, disse o Papa. Ringrazio tanto a tutti voi. A resolução que autoriza a interrupção da gravidez em adolescentes sem a necessidade de consentimento dos pais foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. A determinação partiu de um desembargador do Tribunal Regional Federal. A norma foi aprovada no dia 23 de dezembro por 15 votos a favor e 13 contrários pelo CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, responsável por fazer cumprir as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. A resolução permite a realização do aborto em menores vítimas de abuso sexual, mesmo sem autorização dos pais. A publicação da resolução tinha sido suspensa por decisão liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. O pedido de suspensão foi feito pela senadora Damares Alves. No entanto, ontem, o desembargador do TRF determinou a publicação no Diário Oficial da União, na forma aprovada, o que foi feito nesta terça-feira. Apesar da impressão publicada pelo órgão oficial, o tema ainda será julgado na Justiça. A decisão do desembargador Ney Belo é cautelar.
A resolução errou em muitos pontos e nós vamos continuar questionando. Acompanhe aí toda essa discussão, tanto no Judiciário como no Legislativo, assim que voltarmos do recesso parlamentar. O advogado responsável pelo pedido para suspender a resolução disse que vai recorrer da decisão. Esperamos que a justiça seja feita, esperamos que os argumentos técnicos jurídicos sejam levados em consideração, porque a ilegalidade nessa resolução, na própria feitura dessa resolução, ela é flagrante. A publicação ocorre no mesmo dia em que o Papa Francisco destacou a importância de proteger as crianças na catequese desta quarta-feira. Francisco disse ser inaceitável não amar e não proteger as crianças. Estados e municípios já começaram a divulgar reajustes e formas de pagamento para os principais impostos. IPVA e IPTU são dois dos impostos que exigem maior organização financeira no início do ano. Nas mãos e no bolso estão os comprovantes de 2 impostos pagos. A atitude de Silvio demonstra fidelidade e responsabilidade com as contas. Eu uso a metade do 13º para compras eventuais, alguma viagem, outra coisa assim, mas a metade dele eu mantenho guardado, seguro para pagar. IPVA, IPTU. Todos os gastos de sua rotina são anotados em detalhes. Ele mostra que de centavos a reais é possível economizar e que o pouco de cada dia, no final, pode surpreender. Por isso eu faço meu limite, eu não gasto meu limite. Se não fizer um planejamento, você não consegue segurar. Porque o salário não é assim lá, aquelas coisas, né? Então você tem que trabalhar dentro do seu salário. Ao lado do pai, a filha segue a lição, mas prefere a tecnologia pela facilidade para pagamentos. Mas eu tenho uma base sólida que eu aprendi com ele. Vai dispor de um dinheiro, de repente, um montante um pouquinho a mais que a gente consegue guardar, que pode servir para outras despesas extras que aparecem. Por isso, o parcelamento de contas para Terezinha é interessante. A gente preferiu não dispor de um montante que seria o valor do IPVA, pagar parcelado, até mesmo porque a gente considera o valor de desconto que eles dão para pagamento à vista irrisório. Para iniciar a travessia de um novo ano, eu preciso olhar para ambos os lados. Logo no início, elas vêm com tudo e não adianta eu chutar ou deixar para trás. Se eu não me planejar financeiramente, elas podem me atropelar. É necessário iniciar bem o ano com foco, disciplina e atenção. Todas as vezes que a gente pensa em planejamento financeiro, a gente pensa em ter recursos sempre para fazer os pagamentos, de tal forma que isso evite aquela construção de bola de neve, que a gente vai deixando parcelado isso, parcelado aquilo. Então, às vezes o desconto parece não ser interessante, mas para efeito de planejamento financeiro, também é uma ótima opção para evitar a construção dessas bolas de neve com o passar do tempo. A Serasa apresenta em pesquisa que o valor para honrar os compromissos financeiros é 21% maior que a renda média do brasileiro, estimada em R$ 3.279. Além disso, os dados apontam que 41% não se prepara para pagar as contas. Em alguns momentos, a gente vai observar que o pagamento parcelado pode ser interessante na medida em que, parcelando ou pagando à vista, não houver desconto. Para a família Ferreira não há sacrifícios. Planejamento cumprido, hora de curtir um lazer. O governo realizou hoje uma cerimônia em memória dos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. O evento marcou o retorno de obras de arte restauradas após serem danificadas durante a invasão ao Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. O ato contou com a presença de representantes dos 3 poderes da República. A cerimônia planejada pelo presidente Lula não contou com a participação dos chefes do Legislativo e do Judiciário. Eles foram representados pelos vices. O evento começou com uma audiência no Palácio do Planalto e a entrega das obras de artes destruídas por manifestantes e que foram restauradas. O presidente Lula e autoridades fizeram discursos e, em seguida, realizaram um ato simbólico de abraço aos 3 poderes da República na praça que abriga as instituições.
acusações. Para marcar a data, o Supremo Tribunal Federal divulgou um balanço dos processos em andamento na Corte relacionados ao 8 de janeiro. 371 pessoas foram condenadas por crimes como tentativa de golpe de Estado. 552 passaram por audiência de instrução. 527 assinaram acordo de não repercussão penal e 5 foram absolvidas. Todos os anos, durante as férias escolares, a cidade de São Paulo organiza diversas atividades especiais para as crianças. O Museu Catavento, por exemplo, oferece uma programação com oficinas e brinquedos, garantindo diversão para toda a família. Confira mais detalhes na reportagem. O período de férias também é tempo de aprendizado e entretenimento. No Museu Catavento, em São Paulo, a criançada tem essa experiência. Eu estou gostando bastante de conhecer o Canto dos Pássaros. Ali atrás tem mais sobre o corpo humano, que é um aprendizado legal. O Museu Catavento, localizado no Palácio das Indústrias, desde 2007, é um espaço organizado para receber exposições e muita diversão. Nestas férias, entre as atividades estão colisões elásticas, teatro, oceanário, fábrica de raios e esta cadeira giratória. Nós temos duas frentes. Uma que são com as atividades que nós já temos aqui como que já são especiais e esperadas pelos nossos visitantes. Alguns espetáculos, algumas oficinas e outras a gente renova. Todos os anos nós trazemos uma atividade nova, várias atividades novas e replicamos aquelas que o público realmente gosta. A colônia de férias no museu foi dividida em espaços que abordam a história do país, os elementos da geografia e até da biologia. Na oficina Descobrindo Biomas, por exemplo, os participantes exploram a diversidade natural do Brasil. Os pais levam os filhos e também se divertem. Eu tô achando super legal, as crianças estão amando, né? A gente tem que aproveitar aí esses lugares que a gente tem aqui em São Paulo, né? Tem que trazer mais as crianças. Estou muito feliz de estar aqui hoje, trazendo as minhas filhas, elas adoraram, super divertiram. Eu moro já há 40 anos em São Paulo, nunca vim nesse museu, achei muito interessante, muito legal. Acho que as pessoas que moram aqui têm que vir, têm que trazer as crianças, porque é muito legal. Nossa, elas estão encantadas. O museu fica aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Já em Belo Horizonte, uma das muitas opções de lazer que a capital oferece para entreter a criançada está no Museu dos Brinquedos, que, entre outras atrações, oferece experiências circenses e show de mágicas. Há quase 20 anos, o Museu dos Brinquedos é atração na capital mineira. Quem tem a missão de contar aos visitantes sobre a história do lugar é a vovó Luísa, personagem inspirada na idealizadora do espaço. Foi uma colecionadora desde criança. Os pais dela sempre trouxeram brinquedos, eram descendentes de alemães, e o berço da indústria do brinquedo é a Alemanha, né, e o Japão. E eles traziam muitos brinquedos para ela, ela começou essa coleção. E aí na vida adulta ela foi entendendo que era muito mais que colecionar brinquedos, mas era contar um pouco da história da brincadeira, do brincar. O museu é uma verdadeira viagem no tempo e na história dos brinquedos. São cerca de 5.000 itens de diferentes épocas, dos mais artesanais aos tecnológicos. A gente conta o surgimento dos brinquedos desde as antigas civilizações até a atualidade. E a grande lógica é mostrar que o que muda muito é a tecnologia. Mas o potencial brincante que o ser humano tem, ele existe desde sempre. Para Marcília, oportunidade de mostrar os brinquedos da sua infância à pequena Alice. Me chamou a atenção esse nome, Museu dos Brinquedos, né? Mas eu não imaginava que eu ia ser surpreendida com essas peças lá da minha infância, né? Então é muito emocionante mostrar isso para ela. Mais do que apresentar aos visitantes a história dos brinquedos, o museu inspira sobre a importância do brincar independentemente da idade. Inspiração que pode ser colocada na prática aqui mesmo.
A atitude permite que gerações diferentes se unam em uma mesma brincadeira. Muito legal, porque a gente fala, uma coisa é contar, outra coisa é viver a experiência, né? E a gente esquece de fazer, olha pra você ver, bloqueio, tudo da minha época. Lúdico que ainda desperta curiosidade. Eu já brinquei várias vezes, eu acho muito legal. Eu ainda quero saber por que um fio sem nada dentro consegue fazer isso. Se algum adulto esqueceu que sempre é tempo de brincar, aqui é possível recordar e compartilhar o gesto com quem se ama. Então esse resgate valoriza muito na infância, né? Essa questão da memória afetiva, né? Como eu tenho 2 filhas e poder proporcionar elas nesse momento é incrível pra gente. Além das brincadeiras, as oficinas lembram aos visitantes que com um pouco de criatividade, qualquer item pode se transformar em brinquedo. Muito mais importante que esses objetos é o ato de brincar, né? É a brincadeira, é o que a gente faz com esses objetos e o potencial brincante que tem dentro do nosso corpo. A igreja inicia nesta quarta-feira a trezena em honra a São Sebastião. A nossa equipe está acompanhando de perto o movimento, neste momento, dos fiéis, neste primeiro dia de preparação para a festa em uma paróquia na cidade sede da Canção Nova. Emerson Tersigni fala com a gente. Boa noite, Emerson. Oi, Reinaldo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias nesta noite de quarta-feira. Paróquia São Sebastião aqui em Cachoeira Paulista está em festa por conta deste início da trezena em honra a São Sebastião. São Sebastião, que é o copadroeiro aqui do município de Cachoeira, e também esta paróquia onde nós estamos é a segunda paróquia mais antiga da cidade. Então é o município de Cachoeira em festa literalmente por conta desta ocasião especial. Bom, daqui a pouquinho, né, após essa entrada ao vivo, a gente vai ter início então a esta trezena. A primeira noite será celebrada pelo padre Rodrigo Natal, da Diocese de Taubaté, daqui a pouquinho depois desta entrada ao vivo. E mais cedo, às 18 horas, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, nós tivemos uma carreata percorrendo as ruas das 6 comunidades que compõem a paróquia São Sebastião. Ela, inclusive, está acabando de chegar aqui na paróquia de São Sebastião. E quem participou dessa carreata é o padre Thales Maciel, que está aqui ao meu lado. Padre, obrigado por aceitar o nosso convite. Como que foi essa experiência de sair aí pelas ruas da cidade? Experiência muito bonita, de manifestação pública da nossa fé, de manifestação pública da nossa devoção a São Sebastião. Então levar a imagem de São Sebastião abençoando as ruas, as casas e as nossas comunidades foi uma experiência muito rica. Nós estamos encerrando agora com a chegada aqui na nossa igreja matriz. Maravilha, padre. E com relação a esse tempo festivo de graças e de bênçãos, qual a dica que o senhor deixa para que os fiéis consigam aproveitar este tempo da melhor maneira? A festa do padroeiro é sempre um retiro espiritual. O padroeiro é o padrinho espiritual da comunidade. Então nós temos agora a oportunidade não só de louvar e honrar a memória de São Sebastião, mas também de aprender sobre o tema do jubileu da esperança, que é o tema da nossa festa. A gente quer renovar nossa esperança, a nossa fé em Deus, por intercessão de São Sebastião. Então fica o convite para todos os nossos paroquianos e visitantes participarem da trezena, pedirem as graças de Deus por intercessão do nosso Santo Marte, nosso padroeiro, São Sebastião. Obrigado, padre, pela sua presença entre nós. Boa trezena para todos vocês aqui da paróquia São Sebastião. Reinaldo, a paróquia São Sebastião fica aqui no centro de Cachoeira, na Praça Prado Filho. Você que vem a Canção Nova, dá um pulinho aqui, porque vale a pena até o dia 20 de janeiro, toda a comunidade em festa para celebrar São Sebastião. Volto com você aí no estúdio. A região oeste dos Estados Unidos está em chamas. Los Angeles amanheceu coberta por uma cortina de fumaça e o nascer do sol impressionou moradores da cidade. A cidade das produções cinematográficas viu o sol nascer assim, em meio ao efeito da cortina de fumaça dos incêndios florestais. Eu diria que é um tanto surpreendente ter um evento tão devastador em janeiro. Tal destruição nessa escala não é vista com frequência no mês de janeiro. Essa nuvem escura se assemelha a uma tempestade tropical, mas tudo isso é fumaça vinda da região de Yaton, a 50 quilômetros da cidade. O incêndio começou ontem e já consumiu 400 hectares em poucas horas. Especialistas afirmam que esta é uma consequência das mudanças climáticas.
O número médio de dias por ano em que a vegetação está muito disponível para incêndios dobrou desde a década de 80. Então, a temporada de incêndios tem se tornado cada vez mais longa na Califórnia. Prédios e casas foram destruídos e 30 mil pessoas deixaram suas residências. Engarrafamentos foram registrados e pelo menos 1.182 hectares foram consumidos pelo fogo nesta quarta-feira. O bairro Santa Mônica, área nobre da cidade, também foi atingido. O Corpo de Bombeiros emitiu uma ordem de evacuação obrigatória das colinas de Topanga Canyon até o litoral. Vamos sair daqui, o que quer que eu perca, não há nada que eu possa fazer sobre isso. Perder vidas, cães, animais, cavalos, então sim, isso é o que importa. E o pior ainda pode acontecer nesta madrugada. Não estamos fora de perigo. O Serviço Nacional de Meteorologia previu que os ventos vão aumentar e piorar. Portanto, é necessário que todos tenham um plano de ação contra incêndios florestais. É um lembrete de quão sério é este momento e quão importante é ouvir essas ordens de evacuação. O temporal que atingiu São Paulo ontem deixou 650 mil moradores sem energia elétrica e gerou transtornos à população que se estenderam durante esta quarta-feira. Veja na reportagem. 163 chamados de quedas de árvores foram registrados na capital e na região metropolitana de São Paulo pelo Corpo de Bombeiros, o que causou interdição de vias e rompimento de fios da rede elétrica. Na zona leste de São Paulo, uma das regiões mais atingidas, as rajadas de vento chegaram a 70 km por hora. Em São Caetano do Sul, parte do teto de um supermercado caiu e atingiu carros estacionados no local. Na região de Ubatuba, litoral norte paulista, os moradores de áreas atingidas pelas chuvas receberam um alerta nos celulares. A Defesa Civil Estadual reforça alguns cuidados que a população deve tomar durante esses temporais. Procurem locais seguros ali, evite ficar embaixo de árvores, estruturas metálicas, áreas abertas, né? Água de enchente, de alagamentos, a gente deve evitar o contato, que pode transmitir doenças e esconder vários perigos ali que vão estar encobertos, né? Então, jamais enfrente alagamentos, né? Lembre-se, 15 centímetros de água são suficientes para arrastar uma pessoa. A distribuidora de energia elétrica Enel afirmou que as fortes chuvas atingiram parte da área de concessão da empresa, causando danos na distribuição de 650 mil locais que ficaram sem luz. Até o início da tarde, segundo a companhia, o fornecimento já havia sido normalizado para mais de 99% das residências atendidas. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. E a chuva continua forte nos próximos dias, principalmente no centro-sul do país. A quinta-feira será de temporais com possibilidade de raios no Espírito Santo, norte de Rio de Janeiro e de Minas Gerais. E a umidade provoca chuva no leste paulista e Vale do Paraíba. No centro-oeste, a chuva mais pesada vai se concentrar sobre o Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Já no Mato Grosso do Sul, a chuva cai de modo irregular. O mapa de risco mostra alertas de perigo, começando pelo Amazonas, passando por muitos estados da região norte, inclusive o Tocantins, Pará, também no Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte e chega ao Rio de Janeiro. Na área de cor roxa, pode ter raios e ventos de até 85 km por hora. Já nessa área de cor azulada, que passa pelo Espírito Santo, há alerta de perigo extremo. A chuva acontece devido a esses corredores de umidade que são a zona de convergência do Atlântico Sul e deve chover forte por vários dias. No sul do país, a chuva se espalha sobre Santa Catarina e Paraná. E os dois estados podem ter fortes pancadas de chuva à tarde. No Rio Grande do Sul, a chuva vai se concentrar no norte e na Serra Gaúcha. No Nordeste, pode ter aumento de chuva e a previsão é de pancadas de chuva entre o Maranhão, Piauí e Bahia. E também por todo o litoral nordestino e também no sertão, onde há muitas cidades em estado de emergência por causa da seca.
A gente encerra falando do norte, onde um outro sistema, a zona de convergência intertropical, aumenta a chuva e ela se espalha por praticamente todos os estados. Os termômetros marcam mínima de 17 graus em Porto Alegre, 22 graus no Rio de Janeiro e máxima de 31 graus em Cuiabá e 32 graus em Salvador. Após a confirmação de casos de febre amarela em macacos no interior de São Paulo, a Secretaria de Estado reforça a importância de que todos os viajantes para áreas de mata estejam com a vacinação contra a doença em dia. Pelo menos 5 macacos tiveram morte confirmada por febre amarela na região de Ribeirão Preto, em São Paulo, de acordo com o governo do estado. O macaco é a principal vítima, ele é o hospedeiro natural da doença, então é ele que morre. Quando você tem, então, a morte dos macacos e você tem a confirmação do vírus, é porque ele está circulando. E qualquer pessoa que entrar nesse local corre o risco de, se não vacinado, contrair a febre amarela. Doença viral e silvestre, a febre amarela não é transmitida por macacos, mas sim por 2 mosquitos dos gêneros Sabetes e Hemagogos, que estão principalmente em áreas de mata. Entre os sintomas da doença estão mal-estar, dor de cabeça, náuseas, calafrios, febre, vômitos e fraqueza. Você tem uma coisa que é muito característica da febre amarela, que é uma icterícia. Então, você fica amarelado, os olhos ficam muito amarelados, a pele fica muito amarelada e você precisa rapidamente procurar uma unidade de saúde. Neste momento, a orientação do governo de São Paulo é tomar a vacina, disponível no SUS, em dose única para adultos e em 2 doses para crianças, principalmente para as pessoas que vão viajar para locais de mata, parques e trilhas. Febre amarela também está no calendário vacinal. Mas caso você não tenha feito e você vá até um desses locais, tenha deslocamento para essas áreas de mata ou para outros estados em que a gente sabe que são endêmicos ou mesmo outro país, que você tome 10 dias antes a vacina da febre amarela. Para intensificar a proteção contra a febre amarela, o Ministério da Saúde enviou ao estado de São Paulo 100 mil doses da vacina, também para reforçar a distribuição nos postos de saúde. Gabriela veio com as irmãs e tomou a vacina contra a febre amarela. A menina, que gosta de brincar no sítio, sabe que é preciso se proteger. Para a gente não tomar picada, mas dói um pouco, mas vale a pena. No coração da zona norte do Rio de Janeiro, a paróquia de São Sebastião, situada no bairro de Quintino, já se organiza para uma das celebrações mais aguardadas do ano. A festa em homenagem ao santo padroeiro da cidade. Com a longa tradição que atrai fiéis de várias regiões, o evento promete ser uma verdadeira manifestação de fé e devoção. Durante 13 dias, os fiéis se reúnem para refletir a vida e os ensinamentos de São Sebastião, mártir cristão que se tornou símbolo de fé e resistência. Cada dia é dedicado a uma intenção específica. Durante esses dias, os paroquianos se reúnem para rezar, cantar e celebrar a vida de São Sebastião, mártir e protetor da cidade do Rio de Janeiro. Na paróquia de São Sebastião em Quintino, a expectativa é grande e os preparativos estão a todo vapor. Somos muito devotos de São Sebastião, porque São Sebastião é o padroeiro contra a peste, contra a fome, contra a guerra. São Sebastião é um exemplo de cristã, de seguimento de Cristo, de entrega, de amor, o quanto que ele lutou, o quanto que ele sofreu e manteve-se firme na caminhada com Cristo. Além das missas diárias, a programação inclui procissões, momentos de reflexão e até eventos culturais que buscam integrar a fé e a cultura local. Desde quando o nosso cardeal chegou aqui ao Rio de Janeiro, Dom Arani, temos a alegria de ter uma trezena arquidiocesana. Como nós sabemos, as flechas não mataram São Sebastião. Por conta da fé, da defesa do nome de Jesus, ele foi flechado, mas resistiu e, cheio de esperança, continuou a pregar o Evangelho. O momento mais esperado da festa acontecerá no dia 20 de janeiro, data dedicada a São Sebastião, que deve atrair milhares de fiéis em diversos pontos da cidade.
E São Sebastião é o nosso Rio de Janeiro. Então essa devoção tem que ser cultivada e animar o nosso povo. Ao olhar para as flechas que o nosso santo padroeiro acabou levando e perceber que ele continuou, isso nos dá força, nos torna resilientes para, mesmo com as flechadas da vida, prosseguirmos proclamando Jesus e apegados à vida de oração. Vai começar nesta quinta-feira, para os jovens de todo o Brasil, mais uma edição do acampamento Revolução Jesus. Neste ano, o tema Originais, do princípio ao fim, é inspirado na vida de um futuro santo da igreja. Olha a empolgação dessa caravana de Governador Valadares, Minas Gerais, para o Revolução Jesus. Estamos a alguns quilômetros da Canção Nova, vindo para o Revolução Jesus, para nos abastecer e animar essa galera. A galera tá animada! Estamos ansiosamente esperando por esse momento. Eles estarão ao lado do Eduardo, que decidiu cantar um canto novo pelos próximos dias neste território eucarístico. Tem muitos momentos na minha vida que eu estava vindo para cá e eu falava qual o sentido de vir para cá, né? Mas eu acabei entendendo porque eu fui entregando ao Espírito Santo e só ele que pode me guiar, né? Zenilda já é presença garantida no Revolução há alguns anos. Na Canção Nova encontrou sentido para a vida com Jesus em meio às dificuldades. Hoje eu me considero uma pessoa realmente transformada, revolucionada pela misericórdia de Jesus. O Revolução Jesus começa em 9 de janeiro e vai até o dia 12, próximo domingo. Serão dias de aprendizado, amizade e fé para todos aqueles que ousarem deixar Jesus revolucionar a caminhada espiritual. Durante todo o acampamento, nós pensamos num cronograma no qual nós iremos desenvolver esse tema. É uma palavra só Originais, só que é uma palavra muito ampla. Então teremos aqui o Padre Demétrio, o Padre Douglas e diversas outras presenças. Teremos também lá no palco, à noite, alguns shows. Escola de Deus, Amor e Adoração, teremos Missionário Shalom, Cristo e Alegria e também teremos algumas atividades além. Teremos um DJ, Alan Nunes, lá então. Sem deixar de lado a inspiração para esta edição 2025. Carlo Acutis, beato e futuro santo da igreja. Um jovem que morreu cedo, mas morreu em santidade. Soube viver o pouco tempo que Deus o concedeu na terra, mas viveu de forma autêntica, de forma original. A Canção Nova existe para anunciar o Evangelho, levar a esperança cristã, promover a vida e a família. Esta mensagem desafiadora das Sagradas Escrituras pode alcançar muitos lares e famílias pelos meios de comunicação. E a sua contribuição é muito importante para manter esta obra de evangelização. Estamos com 20% na campanha de janeiro. Seja um sócio evangelizador. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento. As férias representam uma oportunidade especial para muitas famílias vivenciarem momentos de espiritualidade proporcionados pela Canção Nova. Apenas nos primeiros dias do ano, mais de 20 mil pessoas visitaram a Chácara de Santa Cruz, buscando renovação e experiências de fé. Para muita gente, janeiro é tempo de descansar para começar bem o ano. A Canção Nova é o destino escolhido por peregrinos que buscam um local de descanso, lazer e fortalecimento da fé. Para Kátia e Claudemir, os dias na Canção Nova são de renovação na missão de catequizar. A gente serve a Deus na nossa cidade e aqui a gente busca o momento de descanso da alma, do espírito, do físico, onde o Espírito Santo nos abastece. O contato com a natureza é indispensável durante as férias, não é mesmo? Por isso, aqui na Canção Nova, uma área verde, reservada para camping, é procurada por aqueles que buscam descansar a mente, o corpo e alimentar o espírito. Um tempinho para fugir da agitação do dia a dia. Para alguns, acampar é sinônimo de aventura. Viver em Cristo já é uma aventura imensa. E ainda acampar, viver na natureza, nessa criação divina de Deus é muito bom. Para outros, oportunidade de criar laços com a família.
Para ter mais emoção, né? Porque aqui a gente consegue criar laços também, né? Porque, por exemplo, se a gente for ficar em pousada assim, a gente não consegue ter perrengue, assim, os perrengues que fazem a gente criar o laço e conseguir conhecer mais, ter mais vínculo com as pessoas. Um refúgio de paz. Assim é a Canção Nova para esta família, que há 10 anos acampa por aqui. Do portão para dentro você já sente uma paz. Trazer a família, né? Ter o contato com a natureza, as crianças está sendo muito bom também, eles estão correndo aí, uma felicidade só. Desde já fica aí as boas-vindas aos jovens que já chegaram e que ainda vão chegar para o acampamento Revolução Jesus. Assista daqui a pouco, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa, direto do Clube da Evangelização, no Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê novamente amanhã. Uma ótima noite. Boa noite, paz para você.